Hoje nós estamos na Campo, uma empresa de... Aliás, eu não vou falar o que é a Campo, quem vai falar vai ser o presidente. Eu só estou com o microfone aqui na mão para mostrar para você que nos acompanha, que nos segue no YouTube. Nossa agência está fazendo 30 anos, mas agora esse tipo de microfone não se usa mais, porque agora é aqui na lapela. Então aqui é só para você ver a Voz do Brasil, o Instituto Brasil Just e a nossa agência, que vai fazer 30 anos. Eu vou colocar aqui e vou deixar o presidente falar. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia, Paulo Fayad. Bom dia, Voz de Brasília. Prazer muito grande estar aqui na sede da Campo, conversando com esse canal importante para Brasília. A meu lado está aqui o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, o nosso Pedrinho. Dizer que é uma alegria muito grande esse dia que a gente comemora os 45 anos de fundação da Campo. A data é hoje, presidente? 9 de novembro de 1978. Então, eu estou tendo um privilégio muito grande de estar aqui na Campo hoje, justamente no dia do aniversário dela. É um dia de muita alegria. Vamos receber alguns amigos aqui no almoço. Uma pequena tristeza por não contarmos aqui hoje com nosso saudoso fundador, mestre, presidente do Conselho Consultivo, durante toda a existência da Campo, o ex-ministro Alisson Paulinelli, que nos deixou, infelizmente, no dia 29 de junho deste ano. Mas também é um dia de a gente agradecer a Paulo Romano, o primeiro presidente em exercício da Campo, ficou aqui durante 12 anos. Agradecer a Embrapa, nossa parceira de longas e longas datas, todos os ministros da Agricultura que passaram nesses 45 anos nos conduzindo, a Embaixada do Japão, a JICA, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, nossa parceira. Aliás, a Campo foi a única empresa no mundo que a JICA colocou o seu capital. Foi sócia da Campo durante 25 anos. E isso nos honra muito. Agradecer os nossos colaboradores, alguns deles que estão aqui há quase 45 anos. E aí eu me permito citar o Dr. Marcelo Teixeira de Mello, o nosso guru, completou semana passada 82 anos e continua firme aqui, conduzindo principalmente a busca de uma semente de soja para consumo humano, que nós vamos levar para a África e para o Japão. Agradecer ao meu vice-presidente, Dr. Jorge Ratia Saek. O pai dele foi um grande colaborador, fundador, escreveu o Estatuto da Campo. E, posteriormente, eu tive a oportunidade de convidar o Dr. Jorge para vir assumir a vice-presidência da Campo. E quero prestar uma homenagem póstuma também ao ex-deputado Moacir Miqueleto, que durante 7 anos foi o meu vice-presidente e foi uma pessoa muito importante na história da nossa companhia. O deputado Moacir Miqueleto foi um guerreiro na Câmara dos Deputados, na defesa dos interesses do agronegócio brasileiro, principalmente durante a CPI do endividamento agrícola, em 1994-95. Então, Paulo, é uma honra, um prazer muito grande te encontrar aqui hoje na Campo, desejar sucesso para a Campo e sucesso para o seu trabalho, que tanto beneficia a nossa capital. Presidente, assim, eu acho que o reconhecimento, tem gente que chega lá em cima e esquece o passado, né? Está lá em cima e esquece. O reconhecimento que o senhor fez ao citar os nomes de tantas autoridades póstumas e atuais e vivas, isso daí demonstra
a simplicidade com que o senhor me recebe aqui na Campo hoje, eu fico muito feliz por esta maneira do senhor conduzir essa entrevista. E eu queria aproveitar para o senhor falar um pouquinho para os nossos internautas o que a Campo faz. Bem, a Campo foi criada com a finalidade única de implantar no Brasil o PRODECER, Programa Nipo Brasileiro para Desenvolvimento Cerrado. Fizemos o primeiro projeto em 1980, em Minas Gerais. A Campo nasceu dentro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, viveu 4 anos em Belo Horizonte, depois transferiu para Brasília. Bem, essa parceria binacional foi a de mais longa duração da história diplomática brasileira. Durou 25 anos, e principalmente quando se refere à agricultura, que os períodos são curtos. Durante 25 anos, essa parceria com o Japão fortificou realmente muito a agricultura brasileira. Quando nós começamos em 1980, o Brasil importava 30% dos nossos grãos. 20 anos depois, o Brasil já era um grande exportador. E hoje alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. E o agronegócio é a mola propulsora do país. Isso. O que segurou o Brasil nessa crise da Covid, nessas crises, quer dizer, 45 anos passou muitas crises, mas essa vamos pegar a mais recente. O que segurou o Brasil foi a agricultura, foi o agro que segurou o Brasil nessa crise do Covid, não foi isso? Isso. Bom, uma história muito bonita. O Brasil demorou, descoberto em 1500, demorou 2001 anos para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Depois, 20 anos, 2021, para dobrar, produzir 200 milhões de toneladas de grãos. E depois, mais 10 anos, para hoje estarmos produzindo 300 milhões de toneladas de grão. Que salto! E eu sei que a Campo contribuiu muito, porque após a implantação dos projetos no Cerrado, que foi uma revolução do uso do solo aqui no Brasil, o Brasil, um país tropical, insistia em implantar a agricultura de países de clima temperado. Paulinelli toma posse do Ministério da Agricultura aos 34 anos, em 1974. Fica no Ministério todo o período. O único ministro da Agricultura até hoje que cumpriu integralmente o mandato. Teve a oportunidade de implantar o PADAP, o Polocentro e, posteriormente, o PRODECER. O senhor falou aqui em simplicidade, em humildade. Isso vai muito da escola japonesa, que sempre foi implantada aqui e cultuada aqui na empresa. No início nós éramos 4 diretores, 2 brasileiros e 2 japoneses. O vice-presidente japonês, sempre de carreira diplomática, um diplomata japonês, e depois foi transformado em 2. A partir do ano 2002, a Campo passa por transformações. A principal dela foi adquirir as ações que pertenciam, na sua maioria, ao governo japonês. E vale aqui, Paulo, ressaltar a importância da contribuição e o reconhecimento do povo japonês pelo trabalho que aqui foi realizado. Eu acho, presidente, eu sou muito admirador da cultura japonesa e da culinária também, e eu gosto de ser um pouquinho japonês. Desculpa. Eu digo lá que eu sou exímio frequentador do SEASA, e lá tem muitos japoneses, né?
Lá eu falo que eu sou Paulo Texu, para ser um pouquinho japonês, porque se todo mundo fosse um pouquinho japonês, o mundo seria bem melhor. Eu já tive a honra e o prazer de ir lá 34 vezes. E 2 vezes de uma importância muito grande para a minha vida pessoal e para a minha alegria, que estava acompanhado do ministro Alisson Paulinelli, que foi a final da Copa do Mundo em 2002 em Yokohama, que o Brasil foi pentacampeão mundial. O senhor esteve lá? Lá no estádio. Eu quero que depois, se o senhor tiver uma recordação, para a gente colocar uma foto dessa, exatamente nesse momento, pedir o pessoal da edição para colocar essa foto aí no nosso vídeo, viu? E o outro momento muito importante, quando eu recebi das mãos do imperador a condecoração mais importante do governo japonês, a medalha do Sol Nascente, lá no Palácio Imperial. Convém ressaltar que eu até então era o mais jovem do mundo a receber essa condecoração. Os japoneses, no seu tradicionalismo, acham que ninguém pode ser condecorado antes de completar 70 anos. E eu não havia completado 70 anos. Mas foi uma honra muito grande. Eu imagino a honraria do senhor, porque a gente viu o comportamento do japonês. Quando eu tinha mercado, a gente comprava goiaba, as caixas de goiaba com 20 quilos, e se ela tivesse uma manchinha, ele tirava da caixa. Ele não misturava como outros misturam os produtos, né? Ele separava e, não, essa daqui é mais barata. Quer comprar essa, mas é mais barata. Presidente, eu queria aproveitar esse momento assim de descontração, que o senhor falasse um pouquinho sobre o Emiliano. O senhor já falou aqui bastante, mas eu quero saber do Emiliano lá atrás. Como é que o senhor começou exatamente na agricultura? Bom, eu sou formado em ciências contábeis. Contador. Contador. Mas eu, cedo, jovem ainda, eu fui praticamente, de fato, prefeito de Paracatu 10 anos. Porque naquele momento foram 2 prefeitos, um primo da minha mãe, que ficou 4 anos, e um casado com a prima do meu pai, que ficou 6 anos. E eu era o secretário. Então, era um prefeito e um secretário. Tudo passava pela sua... Como eram 2 velhos, eu que assumia tudo. Então, aprendi muito. Peraí, só falou Paracatu? É. O senhor é de Paracatu? Nasci lá. Lá em Paracatu tem a manteiga mais tradicional do Brasil, né? Uma fábrica que eu tive a honra de inaugurar com o ministro Cabreira, em 1990. Ainda existe hoje a manteiga Paracatu? Existe? Opa. Então, ó, merchandise, depois manda Pix, viu? Merchandise Paracatu, manda Pix aí depois. Completou 60 anos agora. 60 anos. Aí é a idade de Brasília. Então, começamos a fornecer leite para Brasília em 1963. Em 64 eu vim para cá estudar no Elefante Branco. Estudei lá também. E trabalhar na cooperativa, que distribuía o leite, naquela época, 3.000 litros na garrafa, com a garrafa da boca larga. Né? Lembro bem disso. Dava um trabalho fantástico. Bem, saindo da prefeitura, eu fui gerente da Planalto Tratores, revendedores Tratores Ford, que era de propriedade do saudoso Lindbergh Aziz Cury, que foi presidente da Associação Comercial de Brasília. Na verdade, responsável pela autonomia política de Brasília. Eu não sei se isso foi muito bom, não, mas hoje está caminhando melhor, né? Mas Land, como a gente chamava, me convidou para ser secretário da Associação Comercial. E depois, com o problema de doença do gerente lá, eu assumi a gerência, isso em dezembro
de 1982. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para o Glauco, para a dona Marta, a esposa dele, né? Que o Glauco está com o escritório lá pertinho de mim. Tá grande empreendedor. Era para ele ser o atual presidente. Eu cantei essa pedra. É a sua hora de assumir a associação comercial. Mas aí, como ele estava empreendendo, ele deu uma recuada. Mas vamos ver se agora na próxima eleição ele vem como presidente. Vai ser lá o que o pai ensinou. Claro. A recordação que eu tenho de Lindbergh muito grande foi o velório e o enterro de Juscelino Kubitschek. Me colocou lá dentro da catedral, depois acompanhamos até. A emoção que o presidente sente aqui ao lembrar, eu também estou sentindo aqui agora que o Lindbergh foi um grande lutador para o Brasil, muito amigo do meu pai. Eu era jovem, mas acompanhei tudo, né? Até. Nessa época eu tinha 31 anos, parece 30 anos. Mas aí, daí, eu fui eleito diretor da Copevap, da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu. Implantamos, nessa época, 5 projetos do Prodecer, liderado pela Campo. Isso que me fez conhecido aqui, em Brasília, na Campo, particularmente. Depois fui reeleito, aí já presidente por 2 vezes. Fiquei 9 anos lá. Fui convidado para vir para Campo e continuei 6 meses como presidente da Campo e presidente da cooperativa. Ficar 3 dias aqui, 3 dias lá em Paracatu. E em 94, eu assumi a vice-presidência da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, que era dirigida por um grande homem. Foi senador, foi ministro da Agricultura, Dejandir Dal Pasquale, foi presidente do BNCC. Dejandir foi candidato a senador e teve que desincompatibilizar. E eu assumi a presidência em 94, no momento mais difícil do cooperativismo no Brasil. Quebra a Cutia, fecha Sul Brasil, quase todas as cooperativas do interior de São Paulo faliram, e eu ficava aqui em Brasília para dar entrevista para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para explicar o que estava acontecendo. Bem, aí fomos trabalhar para implantar o SESCOP, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Aí mudou tudo, porque a OCB vivia de contribuição dos estados. Quem pagava? Minas, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná. Rio Grande do Sul não pagava, Norte e Nordeste não tinha com o que pagar, né? Então era a luta. Imagino. Mas foi um momento bom que também aprendi muito. E aí fui convidado para dirigir um programa de cooperação com as cooperativas francesas. Câmara Franco-Brasileira de Cooperativismo, que era um órgão do SESCOP, do SESCOP. Aí viajei muito para a França. O programa era levar jovens agricultores, estudantes de veterinária, agronomia, para a França e da França para o Brasil. 20 cooperativas francesas e 20 cooperativas brasileiras. Quase todas do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí aprendi muito, mas vir para Campo foi um desafio. Porque sair do interior, né, de Paracatu, e vir para Brasília, dirigir uma binacional da importância da Campo, era um desafio muito grande. Eu imagino. Que história, hein? Você está emocionado como eu estou de ouvir a história deste homem? Eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre oriento e digo que o sucesso não vem por acaso. O sucesso ele é fruto do trabalho. Né? E o senhor demonstrou aqui com esses poucos minutos que o senhor passou esse filme do senhor aí, que contou essa história para nós aqui,
mostra que chegou onde chegou por mérito. Obrigado. Não foi porque, como muitos chegam através da política, que alça voos aí e depois cai, né? Esses voos, como é que chama? Voo de galinha. Voo de galinha. Voo de galinha, né? Mas, presidente, eu queria, e eu gosto sempre de perguntar aos meus entrevistados, o senhor já falou aí tantas histórias marcantes, mas tem uma história que marca mais? Ou eu estou fazendo uma pergunta que já foi respondida? Uma história que marcou aqui na Campo foi quando os japoneses, terminado o Prodesser, foi constituída uma equipe de altíssimo nível aqui no Brasil e outra no Japão. E os japoneses chamavam isso de fechar as cortinas. Terminou o programa. E eu fui chamado ao Japão, isso era o mês de outubro, começando o frio terrível lá. E a proposta foi o seguinte: tem que liquidar a empresa. Ou alguém no Brasil comprar as ações, principalmente as do governo. Eram duas holdings, uma brasileira chamada Brasagro, que detinha 51% das ações da Campo, e uma japonesa que chamava Jadeco, 49% das ações. Do lado japonês era perfeitamente bem organizado. 50% dos 49% era do governo japonês, da JICA. Os outros, o restante, os outros 50% era das grandes corporações, Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo, Toyota, enfim. Então eu fui lá em outubro, falei, não, a Campo é uma empresa muito importante para o Brasil, não pode liquidar de maneira alguma. Então o senhor compra. Compramos. E eu vim para o Brasil e fui ao BBMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E consegui um financiamento, voltei de Belo Horizonte todo eufórico, para pagar as ações do lado japonês. Nesse meio tempo, meu irmão, que tinha sido vice-presidente do Banespa, presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, bem mais novo que eu, estava saindo da vice-presidência do Banco do Brasil e assumindo a presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas. E aí ele me chamou lá e falou, esquece esse financiamento. O quê? Enquanto eu estiver aqui no banco, nem cartão de crédito meus irmãos vão ter aqui. Esquece. Bom, fiquei quieto aqui, isso era dezembro, novembro, dezembro. Quando foi em fevereiro, fui para o Japão. Olha, sentei com a diretoria da JICA, infelizmente não vai dar certo. Contei o caso, já havia conseguido o financiamento, e não tem como a gente fechar o negócio. Eu não, o senhor está enganado. Aqui no Japão são duas operações. A primeira, o senhor já fez em outubro, foi comprar. Agora é momento da segunda operação, nos pagar. E aí nós vamos ver como é que vai pagar. E agora? Voltei para o Brasil, empenhamos carro, casa, papagaio, menino, e juntamos dinheiro e pagamos. E os japoneses tinham as ações do governo. Os 50% do lado japonês, eles facilitaram muito para quem comprou. Nós éramos 25. Ex-diretores, funcionários, diretores, eles facilitaram, foi um preço muito camarada. As empresas não. Aí tivemos que ir. Mas aí eu criei uma empresa chamada Campopar, que reuniu essas ações que eram do governo japonês. E como eu queria dar a cara, continuar com a feição japonesa aqui, criamos uma empresa que chama Nibragro. Quem era sócio? A família Saek, que hoje o Dr. Jorge é o nosso vice-presidente, e o pai dele foi o primeiro advogado que constituiu
estatuto, enfim, escreveu tudo da Campo e foi conselheiro por muitos anos. O ex-ministro Uec, foi Giaco Uec, foi da Minas e Energia, primeiro presidente da Petrobras, ainda vivo. E alguns outros japoneses de São Paulo, do interior. E aí, deu sequência. Que história! Tá emocionado também, né, embaixador? O embaixador está aqui na minha frente, aqui só fazendo caras e bocas aqui da história, que eu acho que ele não sabia. Presidente, todas as nossas entrevistas são monitoradas pelo governo federal, a SECOM assiste todas, então eu não posso falar muito, mas eu queria que o senhor falasse como é que está o relacionamento com o governo atual. A cultura japonesa manda, tem governos, estamos juntos. Então nós aqui somos apartidários. Né? O empresário não tem partido. Né? E a nossa missão é contribuir com o governo brasileiro. Né? Sim. E vou te dizer uma coisa, o primeiro governo Lula foi o melhor momento da história da Campo, com relação a auxílio do governo, pagando as taxas regularmente em dia. A melhor fase que eu tive aqui na Campo foi no governo Lula. Engraçado, a nossa empresa também. Foi o melhor momento que a Voz de Brasília viveu, foi no primeiro governo do Lula. E agora, graças a Deus, está voltando. Quero mandar um abraço para o pessoal da SECOM lá, né, que nos assiste, que nos acompanha, que manda feedback. Paulo Pimenta? Paulo Pimenta. Gente boa. Isso, Paulo Pimenta. O Felipe também, né? Está todo mundo lá trabalhando muito. E agora eu queria aproveitar esse momento para fazer uma homenagem ao senhor. Por esses 45 anos da Campo. Muito obrigado. Esse aqui é um diploma de honra ao mérito exatamente pelos relevantes serviços prestados à sociedade, à Campo. E quem vai receber vai ser o presidente. Muito obrigado. E também, o senhor está dando essa entrevista. Peraí que eu não assinei ainda, calma. Deixa eu assinar para mostrar. E a presidente do Instituto Brasil Just, doutora Dejanete, já assinou. E agora eu vou assinar aqui entre colunas. Isso. E agora sim, só pode mostrar para a Câmara essa homenagem. Mostrar para a Câmara, para o Brasil todo, para Brasília e para os nossos irmãos maçons, em especial. E eu tenho mais uma homenagem também, eu vou passar ali. Embaixador, pode entrar aqui na filmagem. Pode embelezar. Hoje eu estou muito privilegiado. Pode embelezar. Eu vou aparecer aqui. O nosso assessor internacional. Alô, mas deixa eu ficar. É muita honra ter aqui o embaixador no exemplo. Essa figura brilhante do embaixador Pedro. Esse daqui é o troféu dos 30 anos da Voz de Brasília. Assim. E nós vamos lançar ele junto com o anuário que eu vou falar em seguida. E eu quero a logomarca da Campo aqui junto conosco, tá? Quem patrocina a gente é a Planalto Vidros, que é do Adnei, um grande amigo também. Quem precisar de vidro, procura lá o Adnei. Pesado. Aqui para tirar a foto. Já vai. Vem cá para eu sair nessa foto, embaixador. Vamos lá. Faz favor. Muito bem, sucesso. Baixar um pouquinho. E para ambos. Muito obrigado, Pedro. Fica aqui. Calma, embaixador. Muito bem. Vamos colocar aqui. Esse anuário, a gente faz esse anuário tem 23 anos. Quem faz a abertura da edição é o presidente da República. O presidente Lula já vai fazer a próxima edição. E aqui a gente conta a história do Brasil. A política, economia, agricultura, esportes, lazer, turismo, tudo que aconteceu no ano. E eu quero fazer um convite oficial ao senhor para que o senhor, essa entrevista do senhor aqui já vai sair na próxima edição, além de ir para o canal do YouTube. Eu tenho uma novidade para acrescentar no meu histórico. Sim, senhor. Durante 5 anos eu fui professor
Olha, Colégio Estadual Antônio Carlos de Paracatu. essa você não tinha falado, hein? E tive um aluno, a meu ver, das pessoas mais inteligentes que teve no Brasil, aconteceram alguns problemas com ele, mas o ministro Joaquim Barbosa foi meu aluno durante 2 anos. Olha aí, ministro. Eu já entrevistei vários ministros. Eu quero que o senhor vai ser o nosso contato, porque eu quero entrevistar o ministro. O problema é achar Joaquim Barbosa. Mudou para o Rio de Janeiro. Mudou para o Rio. Sumiu de Paracatu, depois que a mãe dele faleceu. Mas é uma pessoa que... Mas vamos mandar o convite para ele, né? Quem sabe ele... Paracatu, né? Muito bem. Paracatu tem a fama... Bom, começou com Afonso Arinos. A história de Brasília está diretamente... A Praça do Buriti é uma homenagem a Paracatu. Afonso Arinos de Melo Franco foi o primeiro escritor sertanista brasileiro. E os versos do Buriti Perdido, que estão gravados ali na Praça do Buriti, é uma referência a Paracatu. Velha palmeira solitária, sobrevivente do drama da conquista. Realmente a conquista. Paracatu, em 1880, chegou a ter 70 mil habitantes. E era um milagre, porque você tinha Mariana, São João del Rei, Ouro Preto, né? A zona do ouro ali, Diamantina a 500 quilômetros e Paracatu a 1000 quilômetros. Nessa época tinha escola de filosofia, orquestra sinfônica, teatro, que foi demolido, uma pena, né, Pedro? Hipódromo. Hipódromo, que eu fui aficionado desde 1908. Funcionou até há pouco tempo atrás. Disputas memoráveis, Paracatu, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Tempo bom. Hipódromo, eu lembro, se você permite aqui eu contar um pouquinho da minha história, aqui um minutinho. Tinha aqui Em Pamerite tinha corrido de cavalo. Aqui em Brasília tinha aqui no Guará o Jockey Club. Jockey Club Brasil. E lá tinha o tal de comprar o leilão para disputa dos cavalos. Isso. Tinha um cavalo lá que chamava Mr. Wagner. Mr. Wagner. E aí colocar lá, o leilão dele era pequenininho, e eu era novo, não entendia nada de cavalo, e comprei, como era uma mixariazinha, comprei todos os leilões dele, eram 10 rodadas, comprei todos os leilões. Ganhou o dinheiro todo. Ganhei sozinho. A primeira vez é assim. Não, saí de lá com um bolo de dinheiro. Olha, Mr. Wagner, o xerife, né, que era o presidente. O presidente. Morreu no acidente de carro lá no Trevo de Coveiro. Foi velado na sede do Jockey Club de Paracatu. Eu ia mandar um abraço para ele, um abraço aí no céu, xerife, onde você estiver. Fui professor dele, ele é contemporâneo de Joaquim Barbosa. Pois é, aí eu fiquei conhecido lá no Jockey, né? Figuraço, xerife. E ele falava o leilão, Fayad com F. Não, Fayad com Y. Porque escreveram meu nome com I, né? Eu falei, é com Y, o Fayad. Aí ele falava, Fayad com Y. Aí quando cantava o leilão, Ele era presidente. Obrigado por essa lembrança. Ele era presidente, faxineiro, leiloeiro. Era tudo. Era tudo. Depois abriram a via estrutural. O terreno do Jockey era o maior terreno urbano do plano piloto. Ficou super valorizado. No Guará ali. Ficou super valorizado. Ainda tem arquibancadas, cocheiras lá. Goiânia está tendo corrida, mas muito pouco. Na verdade, eu fui a última geração, que era a nossa família, que é a família da esposa do embaixador, que sustentou isso, e não é barato, né? E depois da televisão, videogame, criança hoje não quer saber disso, né? Você vai no Rio e só tem velho. Mas veio uma crise muito grande depois dos jogos da Caixa Econômica Federal, né? Então fecharam. Os jogos da Caixa Econômica, agora do futebol. Fecharam. Que o pessoal compra antecipa os resultados antecipados. Né? Fecharam Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia mais ou menos, Brasília, Paracatu, Belo Horizonte,
Campos, Conheço bem isso, hein? Campinas e São Paulo. São Paulo, capital, Cidade Jardim, está fecha, não fecha. Hoje funciona bem. Rio, Curitiba e Porto Alegre. O resto... Eu fico impressionado com a memória do senhor. Memória fantástica. Eu né? também. Coisa diversificada. Eu também. Minha memória é muito... Eu também. Presidente, então eu gostaria de ficar aqui ainda mais umas 2 horas batendo papo com o senhor tem histórias fantásticas. Eu tenho certeza que os internautas... Eu tenho certeza que os internautas vão ficar muito maravilhados com essa entrevista, vão bater recorde de visualizações, hein? Paulo, vamos mostrar aqui a plaquinha do YouTube, ó. Eu queria te convidar para ficar aqui, que vão chegar algumas pessoas de relativa importância, vai acontecer um almoço. Vai estar aqui o doutor Eliseu Alves, 92 anos, até 6 meses atrás ainda era ativo na Embrapa. Foi presidente da Embrapa, poderá estar aqui atual presidente da Embrapa, doutora Silvia. Paco Brito não confirmou, mas Acho que disse que vai tentar dar vai tentar, né? E outras pessoas do nosso curral, pessoas do Ministério da Agricultura, os diretores da JICA, da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Então a presença sua, da Voz de Brasília, vai brilhantar o nosso almoço. O direito é tomar um vinho ou uma cachaça de Paracatu que eu fabrico. Eu não vou aceitar como convite, mas como convocação. Vai ser um prazer poder estar participando com o senhor aqui neste almoço e, quem sabe, colher um depoimento dessas autoridades. Eu não sei se o nosso cinegrafista ali o Nildo vai poder ficar. Se ele não puder ficar, ele manda alguém no lugar dele. Nildo para de Joaquim Barbosa. Pronto. Pode ficar. E, presidente, você sabe, Nildo, com toda a honra que eu falo isso, eu convivi com eles a vida toda. 80% da população de Paracatu é negra. Tem um bairro grande, dos maiores da cidade, que chama Arraial da Angola. Então, domingo agora no RUC, teve um jovem, Arthur, primeiro negro latino-americano formado em Harvard. Paracatuense. Olha, um fenômeno. Esse menino passou em 7 vestibulares dos Estados Unidos com 15 anos de idade. Estudou a vida toda em escola pública. Estava estudando no IFET, do Instituto Federal, lá em Paracatu. E nós já falamos em Lula aqui, a maior obra do governo de Lula foi a implantação do Instituto Federal, quase que no Brasil todo, né? É verdade. Curso superior não ficou, não é mais aquela dificuldade, principalmente do interior, como era, né? Quem podia pagar ia para Belo Horizonte, para depois Brasília, para estudar. Hoje, o Instituto Federal praticamente no Brasil todo. Mas... Que história, muito bom. Que coisa fantástica. Olha, eu já entrevistei muitas pessoas, já escutei muitas histórias, mas o senhor me surpreendeu por essa história que o senhor contou e pela sua memória, que eu nunca vi uma memória tão viva desse jeito. É famosa. E eu vou deixar agora ali aberto para o senhor fazer a última saudação, para o senhor mandar o abraço. O senhor já mandou aí para várias autoridades, mas fazer... Bom, esse abraço vai... falar com o Brasil e com o mundo, né? Esse abraço vai diretamente para os meus colaboradores aqui. Há 31 anos eu consegui constituir aqui uma família. Aqui não existe diferença entre cantineira, faxineira e o mais alto graduado, doutor em agronomia, em química. Nós temos uma grande empresa, a maior empresa do grupo está em Paracatu. Temos lá 160 colaboradores, inclusive o diretor está chegando aqui agora. Então, a minha saudação pessoal, com muito carinho, emocionado, vai para essas pessoas que conseguiram me tolerar
31 anos e me ajudaram a segurar uma empresa que foi binacional e que sei que ajudou muito o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, meu caro cinegrafista, que infelizmente vai ter que nos deixar. Mas foi uma honra muito grande parar aqui para essa conversa tão agradável. Eu que agradeço, presidente, porque isso vai engrandecer muito o nosso canal, essa história que o senhor contou, essa homenagem que a gente fez para o senhor aqui. E eu quero falar com você agora que está aí do outro lado, que está assistindo essa entrevista, para você compartilhar, né? Clica aí, dá o joinha e vamos em frente. Vamos contar a história deste país por intermédio de pessoas tão ilustres como o doutor Emiliano, professor Emiliano, e outros que você vai indicar para nós estarmos contribuindo aqui para contar essa história para o Brasil e para o mundo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Amém.